Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Encontrou Felipe e disse: segue-me. Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Felipe encontrou-se com Natanael e lhe disse: encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse: de Nazaré pode sair coisa boa? Felipe respondeu: vem ver. Jesus viu Natanael, que vinha para ele, e comentou: aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: de onde me conheces? Jesus respondeu: antes que Felipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: tu crês, porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que estas verás. E Jesus continuou: em verdade, eu vos digo, vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, vamos meditar a palavra de Deus que nos foi proclamada na liturgia de hoje, primeira sexta-feira do mês de janeiro, dentro do contexto ainda que estamos vivendo, do tempo do Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja ainda contempla o sublime mistério do Filho de Deus, que se encarnou, que assumiu a nossa humanidade, se fez igual a nós em tudo, menos no pecado. Naquele menino deitado na manjedoura, na palha, no presépio, nós reconhecemos a manifestação de Deus, que insiste em querer nos salvar, nos dar a plenitude da vida, por uma aliança nova e eterna em seu próprio Filho Jesus Cristo. Esta é a maravilha de tudo que nós contemplamos desde o dia 25 de dezembro. Este acontecimento que ainda se desdobra na liturgia, no tempo do Natal do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje proclamada nos diz que nós viemos de Deus e que nós encontramos em Deus a fonte do amor e da verdade. Nós não fomos feitos para a mentira, não fomos feitos para a morte. Quem vive em Deus, vive no amor, e quem vive no amor, encontrou a verdade. Meus irmãos e irmãs, nós viemos de Deus. Portanto, Deus nos conhece. Santo Agostinho diz: Deus nos conhece a nós muito mais do que nós nos conhecemos a nós mesmos. Porque Ele nos criou e, ao nos criar, Ele sonhou para nós um caminho de vida. Ele sabe quem nós somos desde o mais profundo do nosso coração. Quando nós nos encontramos com Deus, nos encontramos com a nossa origem. E encontrar-se com a origem é encontrar a verdade de nós mesmos. Em Deus, nós nos conhecemos plenamente.
Meus irmãos e irmãs, Deus é amor, como gosta de proclamar São João. Estamos meditando nestes dias do tempo do Natal a literatura de São João. A primeira leitura de hoje, inclusive, como nos foi proclamada da primeira carta de João. Deus é amor. No amor, na verdade de Deus, nós nos encontramos. Nós encontramos a nossa verdade e a nossa plenitude de vida. E meus irmãos e irmãs, é justamente isso que aconteceu no episódio do Evangelho que nós acabamos de ouvir, neste encontro ocorrido com Jesus. Encontro daqueles que buscavam o sentido da vida. E estamos falando, em primeiro lugar, de André, estamos falando de Simão Pedro, no Evangelho de hoje, estamos falando também de Natanael. Natanael tem a oportunidade de encontrar-se com Jesus. E ele então recebe de Jesus mesmo este convite para estar com ele. De Nazaré pode sair coisa boa, diz Jesus, e Felipe responde, vem ver. Jesus vê Natanael, deposita sobre ele o seu olhar e faz a ele um sublime elogio. Eis aí um israelita de verdade. Um homem no qual não existe falsidade. Meus irmãos e irmãs, o encontro com Jesus. Este encontro que pelo evangelista São João, como estamos acompanhando, este encontro que fez André, Simão Pedro, Filipe, Natanael, este encontro leva à verdade. Eles encontram a verdade. Jesus diz para Natanael, eis aí um homem verdadeiro. Um israelita de verdade, nele não existe falsidade. Ora, dizer que não existe falsidade é dizer nele não existe a mentira. Ele com sinceridade busca o sentido da sua vida e o encontrou em Jesus, que se revelou a nós. Ele encontrou o sentido da vida em Jesus, Filho de Deus, nossa verdade, fonte do amor que nos salva. Natanael encontra o Senhor. Meus irmãos e irmãs, será que Deus, em seu Filho Jesus Cristo, depositando o seu olhar sobre nós, diria a mesma coisa a nosso respeito? Eis aí alguém verdadeiro, que não tem falsidade. Alguém que não vive na mentira, mas vive na verdade. Alguém de coração sincero que acolhe Deus, fonte da verdade. Será que Jesus diria isso a nosso respeito? Devemos nos perguntar. Nós hoje estamos voltando o nosso olhar, o nosso coração, ao coração de Jesus. Fonte da verdade, fonte do amor. Deste coração brota para nós o sentido da vida. Será que Jesus, em seu coração que palpita de amor, será que Jesus diria, eis alguém verdadeiro, eis alguém sem falsidade a nosso respeito? Nós que o buscamos, devemos a cada dia converter um pouco mais o nosso coração na direção do que é honesto, justo, verdadeiro, santo, agradável a Deus. Nós estamos iniciando um novo ano, são os primeiros dias de um novo ano, 2018. O nosso tempo é tão marcado, meus irmãos e irmãs, pela mentira, pelo roubo, pela corrupção, pela desonestidade. E não são só aqueles que nos governam, mas desde as pequenas relações de cada dia, o ser humano se deixa corromper pela falsidade, pelo engano, pela roubalheira,
pela falsidade. Nós que buscamos o Senhor, pelo batismo que nos foi dado, batismo que nos insere em Jesus e na igreja, devemos nos pautar nosso modo de pensar e o nosso modo de sentir, o nosso modo de agir na verdade. Natanael ficou admirado quando Jesus entrou no mais profundo do coração dele e foi capaz de dizer algo da sua intimidade. De dentro para fora, Jesus o revelou. Eis aí um homem sem falsidade. Natanael se admirou. O Senhor me conhece desde que te vi debaixo da figueira. Admirado, Jesus diz a ele: te admiras porque te disse que te vi debaixo da figueira? Você ainda verá coisas maiores. Verás o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ou seja, você verá a glória de Deus. Porque a pessoa verdadeira, a pessoa correta, justa, santa, que agrada a Deus, não pode merecer no fim das contas outra coisa senão a glória de Deus. Ver os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem é contemplar a plenitude da vida, a ressurreição em Cristo Jesus, a glória do céu. E todos nós queremos a glória do céu. Para isso, neste mundo, pratiquemos o bem, sejamos verdadeiros, bons, corretos, justos, santos, agradáveis a Deus. Extirpemos do nosso meio tudo aquilo que não é o amor, tudo aquilo que gera a morte e a divisão, a violência e a injustiça. Um tempo novo de paz e da graça de Deus aconteça entre nós. E o Sagrado Coração de Jesus, fonte do amor e da verdade, seja o sentido da nossa vida, o sentido da nossa existência. Sejamos nele cristãos, cristãs de verdade, capazes de agradar a Deus, o nosso Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.